Meus amigos, boa noite. Essa é a nossa terceira aula gravada, para nós é uma nova experiência e que vai dar início a uma série de objetivos que o IBS tem para desenvolver, principalmente através da TV IBS. Então, boa noite, pessoal da TV IBS, boa noite Goiânia, boa noite Brasília. É a sequência do nosso curso Constelações Psíquicas 2. Nós tivemos um curso no primeiro semestre, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, Constelação Psíquica 1, e agora nós estamos na Constelação Psíquica 2. Nessas 3 aulas que nós desenvolvemos, concluindo agora, aproveitando uma viagem que eu tive de fazer, e ao mesmo tempo dando início, porque o nosso interesse é fazer com que a TV IBS funcione 24 horas por dia. Então nós vamos gravar vários seminários, vamos gravar aulas, não só conosco, mas com amigos nossos, conhecidos, companheiros da doutrina espírita, companheiros do campo de pesquisa e ao mesmo tempo de palavra, de ensino, como o Jorge Dama, Júlio Damasceno e tantos outros que nós brevemente teremos na nossa TV. E iniciando o nosso trabalho da noite, nós hoje vamos falar sobre núcleos mentais, iniciando por núcleos mentais. Lembra que nós fizemos um resumo geral, porque o nosso interesse não é tão somente falar sobre constelação familiar, mas falar sobre constelação psíquica, mostrando que o processo da constelação familiar está englobado num conjunto muito mais amplo que a constelação psíquica. E essa constelação psíquica começa desde o processo do sistema, ou o paraíso divino, ou a verdadeira vida, ou a verdadeira morada, até o momento em que ocorre a queda e começa o processo vibracional. Então nós estamos mostrando todas essas constelações, de todas as quedas, de todos os processos que nós já vivenciamos como espíritos eternos, e nessa viagem que nós estamos fazendo de volta, que é o processo evolutivo. Então hoje nós vamos fazer uma pequena recordação, e logo depois dessa recordação nós iremos então tecer mais comentários sobre os núcleos mentais, como é que eles se formam, qual é a sua origem, e de que forma eles se integram, como é a ligação, a interação com as outras pessoas e como é que esse processo se desenvolve. Então vamos lá. Núcleos mentais. Aqui nós fizemos questão de colocar essa passagem do Emmanuel, do livro Indulgência, que ela é muito interessante, porque ela sustenta uma daquelas teses que a gente tem mostrado aqui. Necessário compreender que se todos somos capazes de auxiliar alguém, ninguém pode mudar ninguém, através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criatura original do Criador. Lembra que nós já falamos aqui, semana passada nós mostramos inclusive um desenho do Adalto, em que nós vimos que o Espírito é um só, formado de Deus, unidade, totalidade e individualidade. E essa individualidade, nós comparamos com a ideia do David Bohm, que essa individualidade é semelhante a um redemoinho num grande fluxo d'água, ou seja, um fluxo infinito d'água e um redemoinho. Ou seja, dessa forma a gente junta a totalidade e unidade de Deus dentro desse fluxo, que seria comparável a um fluxo d'água, e os redemoinhos é como se fossem individualidade, pelas suas características de rotação, de velocidade, etc. Mas não tem como separar a água e ao mesmo tempo a individualidade. Essa ideia é muito proveitosa. Mas ao mesmo tempo, nós mostramos que nesse processo, cada ser tem a sua individualidade, a individualidade está presente em todos os seres da natureza, seja no campo do antissistema, seja no campo do sistema. E aqui Emmanuel deixa claro, ou seja, Deus não faz cópia, Ele não criou cópias, Ele criou criaturas originais. Então cada redemoinho daquele, nessa metáfora que nós estamos utilizando, ele significa um ser único. A individualidade quer dizer um ser sem igual. Consequentemente, a sua função no sistema também é única. E dessa forma, então, nós estabelecemos um organismo, por isso que o nome é sistema, um campo orgânico, onde tudo funciona integrado. Com a queda, houve a rotação invertida, ou seja, o ser inverteu a sua rotação em relação à rotação de todos aqueles, no sentido harmônico, do movimento harmônico, uniforme, unitário, onipresente do sistema. Essa inversão criou, então, a vibração, e com a vibração surge a contração da consciência, inicia o inconsciente. O menor ponto de inconsciente está na consciência cósmica.
A partir daí começa a haver uma contração de consciência cósmica, C1 até CN, e nós mostramos aqui os vários campos. Dessa forma, não devemos esquecer, somos criaturas originais do Criador. Próximo. Aqui tem a imagem passada, que também é uma recordação, mostrando para a gente, então, ali está indicando menos infinito, quer dizer que é a queda. Nós já falamos aqui que o sistema, não é que o sistema seja infinito, no sentido da palavra infinito, porque infinito só pode ser um antissistema. Ele é infinito no sentido de incomensurável, de um tamanho que não é possível fazer com que a gente tenha um raciocínio adequado sobre ele. Mas significa que nesses campos existem as consciências, e essas consciências integram vários campos mentais coletivos, e os campos mentais coletivos integram vários campos mentais de individualidades ou personalidades. Aí nós temos a consciência 1, que nós podemos também chamar de consciência cósmica, ou a consciência arcangélica. A consciência 2, que nós colocamos aqui, é consciência seráfica, para que a gente possa ter uma classificação. A consciência 3 seria daqueles espíritos altamente evoluídos, que a gente costuma chamar de anjo. A consciência X, que é representada pela presença do homem, a consciência do átomo e a consciência espaço-temporal, dentro da visão de N dimensões espaciais. Então, essas várias consciências seriam os vários campos. Então, tudo que existe inicia no campo da consciência. Então, tudo é consciência. E essa consciência vai contraindo consciência, informação, informação, energia, energia, matéria. Matéria, energia, energia, informação, informação, consciência, consciência cósmica, sistema, espírito. Então esse é todo o processo. Cada ser ou cada personalidade no processo evolutivo pertence a um campo de consciência. Então o campo de consciência é integrado por vários seres. E esses seres também são integrados pelos campos mentais, são integrados pelos campos morfogenéticos, pelos campos de informação e assim por diante. Então são N campos que englobam todos esses seres. E eles estão interligados e interligados também a esses campos. Próximo. Aqui nós mostramos que esses campos, na verdade, eles dirigem a evolução. Por quê? Porque no momento em que houve a queda, no momento que ocorreu a queda, essa queda foi rápida. Por que que foi rápida? Porque nós estávamos no estado de espírito. Do espírito houve a formação das consciências. Da consciência houve a formação da informação. Da informação surgiu a energia surgiu a matéria. Então, consequentemente, essa queda foi rápida. Como o próprio Cristo diz, vi o demônio e seus asseclas, caindo do céu como um raio, por causa da rapidez. Então, na verdade, a trilha da evolução, ela está sustentada pela trilha da queda, ou a trilha da involução, ou a trilha da contração da consciência. Logicamente que toda vez que a gente fala da queda, a gente tem de representar como queda espacial. Não, espaço é uma das dimensões da consciência. Então nós não tem como representar essa queda no sentido espacial, porque na verdade ela foi interior, ela foi psíquica, ela foi intrínseca, ela foi dentro do ser, ou seja, o próprio ser que se contraiu. Mas aqui não tem como, a gente tem de desenhar, então ela fica como se fosse uma queda espacial, mostrando que a evolução, ela se dá dentro da trilha que já ocorreu a queda. Por isso que nós mostramos aqui que o nosso livre-arbítrio real é o livre-arbítrio sistêmico. Quando nós fizemos a escolha de permanecer no pensamento divino, ou permanecer na manifestação divina, ou na emanação divina, dentro do seu amor, ou nos afastarmos, no sentido de constituirmos a nós mesmos como centro de todo o sistema. No momento que nós fizemos isso, nós conseguimos inverter aquilo que era de nossa responsabilidade. Ou invertemos a individualidade em individualismo, o self em ego. Criamos o ego. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos inverter o sistema. Então o sistema continuou, nós estamos dentro do sistema e as leis dos sistemas, através das ligações que todos os seres têm de consciência e ligação dos campos mentais, continuam existindo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós, através do movimento, que o que restou do nosso processo de queda foi o movimento, nós vamos ascendendo, mineral, vegetal, animal, homem, espírito superior, anjo, serafim, arcanjo, retorno ao sistema. Dentro da trilha já pré-existente. Por isso que ninguém muda ninguém.
Ninguém educa ninguém, porque todo o conteúdo já existe dentro de nós. O que nós precisamos criar com a nossa conduta, com o nosso exemplo, com a palavra, é sobretudo campos de ressonância, para ir acordando em cada ser o potencial que nele existe. Então, na verdade, o ser, nós não temos como compulsoriamente, por decreto, por ordem, por imposição, mudar ninguém. Nós podemos contribuir através da nossa conduta, da nossa postura, da nossa forma de ser, para que desperte outro ser num campo de ressonância. Então todo o processo se dá por sintonia e ressonância. E essa sintonia e ressonância vai acordando os campos. Por isso que muitas filosofias tratam como se fossem portais. São verdadeiros portais da consciência, que você vai saindo de uma dimensão para outra dimensão já pré-existente em você. Porque a queda foi uma contração. Quando se fala em evolução, não está se falando em perda, está se falando em contração. Isso que está se falando. Da mesma forma que quando nós falamos, por exemplo, na contração da água. Vamos supor que a água, vapor d'água, vira água líquida e vira água sólida sem que haja perdas. Então, consequentemente, essa água sólida significa a materialização, todo o processo de contração do vapor d'água. É mais ou menos assim que ocorre dentro deste campo. E a informação dirige tudo. Por que o campo de informação, também chamado de campo zero, dirige todo o processo? Porque, na verdade, ele provém do campo de consciência. Próximo. Aqui nós mostramos como se dá tudo aquilo que aconteceu, né? Nós estamos mostrando aqui, desde o mais profundo da queda, quando permanece apenas o movimento. Aquela frase que nós já lemos também, no princípio havia o movimento. E o movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu a energia, e da energia emergirá o espírito. Está em grande síntese. Então o movimento da alma, que o Bert Hellinger fala, o movimento de conquista, o movimento de ascensão, é sempre o movimento. Então quando o ser caiu, na hora que ele se transformou no mais profundo abismo, e já explicamos na aula passada o que é abismo, no mais profundo ponto da queda, restou apenas o movimento. Então o movimento é o primeiro tipo de consciência. Esse movimento evolui, espaço-temporal, e logo depois ele adquire as condições outras. Então do movimento nós passamos à atração. Vamos formar os átomos e as moléculas. Da atração surge a afinidade. Da afinidade nós chegamos então ao cristal, que é um tipo de psiquismo que faltou na hora que eu copiei a figura. Mas é o tipo o princípio, o primeiro princípio de psiquismo. E a organização é que mostra esse princípio. Daí evolui para a sensibilidade. A sensibilidade para a irritabilidade para o instinto para a razão. Essa então é a consciência de superfície, como diz o Baldi. Ela tende a desaparecer, porque em nós também tem uma consciência latente, lógico, com diferentes níveis de consciência, e que logo depois, quando sobrepor a consciência cósmica, nós voltamos ao sistema. Então, através da fé e da humildade, explicamos aqui as definições que Emmanuel deu à fé e à humildade, nós então abrimos o campo da nossa consciência latente, iniciando pela superconsciência. E aí, da razão, nós vamos para a intuição e a revelação que essa intuição traz. Depois a visão direta, depois a contemplação e, por último, a unificação. Próximo. E aí, novamente, aqui nós vamos reafirmar aquilo que nós dissemos na aula passada com as palavras de Ubaldi. Conceba a consciência como unidade radiante. Por que ela tem de ser unidade radiante? Porque a consciência é queda, a queda é vibração. O sistema é onipresente. Consequentemente, ele é intrínseco, ele é interior, ele é não local. Já o nosso mundo é unidades radiante. Então, a consciência é a unidade radiante. A dilatação de si mesmo, que é centro de emoções contínuas, ou seja, um centro de emoções contínuas. Como, pois, se rompe o círculo fechado da razão e se penetra no céu da intuição e da visão? Como se conquista com os limitados meios de uma dimensão conceptual inferior o domínio da dimensão superior? Com a fé. E lembra que Emmanuel definiu: a fé é a certeza em Deus. E a humildade, e nós vimos bem aqui, que a humildade é a liberdade interior.
Então, com a fé e a liberdade interior, nós vamos expandindo o campo da nossa consciência, saindo da consciência de superfície para a consciência latente, a superconsciência. E daí para frente, nós vamos conquistando cada vez mais campos distintos de consciência. Próximo. Olha aqui que o Bert Hellinger diz. Tudo que move na Terra só pode mover-se porque uma consciência que nos transcende o mantém em movimento, num movimento que faz sentido. Corretíssimo. Está aqui a consciência cósmica, já usamos esse slide de várias formas, mas está aí. É exatamente esse movimento que começa lá na consciência cósmica que se espalha por toda a criação. E é esse movimento que faz o nosso crescimento, através do sentido da insaciabilidade, a insaciabilidade do desejo e a busca da felicidade, já nós mostramos aqui da vez passada. Então, a busca da felicidade, a insaciabilidade do desejo, o esforço pessoal e o divino atuando em nós permanentemente, faz com que, através do movimento, nós vamos nos ascendendo, passando de diferentes estágios, desde os estágios de atração, de movimento, de sensibilidade, até os estágios mais profundos de intuição, visão, contemplação, unificação. Próximo. E Emmanuel diz novamente: nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Então, persistência, por isso que Jesus foi tão claro: aquele que persistir será salvo, desde que tenha persistência até o fim. Que salvo de quê? Salvo do antissistema. E persistir até onde? Até o fim. Fim de quê? Até o fim da evolução. Ou seja, quem fizer a persistência, mantendo os objetivos, automaticamente vai abandonando a dor e vai conquistando a felicidade. Próximo. Aqui nos ajuda muito a compreender todo o mecanismo. Há, portanto, 3 elementos em jogo. Uma parte negativa de resistência devido à influência do antissistema. Olha, então na hora que eu vou ascender, na hora que eu começo a me integrar no campo da fé, na hora que eu me dedico à liberdade, que significa a humildade, na hora que eu adquiro a persistência e o esforço criativo, eu tenho de lembrar que existem 3 mecanismos nesse processo de abertura do campo de consciência. Na hora que eu vou tentar sair da consciência, a consciência racional para a consciência intuitiva, da consciência de superfície para a consciência latente, eu vou ter algumas dificuldades. A primeira delas é a resistência, a parte negativa que me influencia, e isso está ligado às forças do AS. Como todos nós estamos ligados, então todos os nossos porões psíquicos que originou a queda está interligado. Esse processo que cria resistência, esse processo que vai criar a inércia. E muitas vezes nós passamos reencarnações e reencarnações presos a essa inércia. Nós não saímos desse campo, nós ficamos presos nela. E essa inércia então consome as nossas energias e nós ficamos muitas vezes séculos parados nesse campo de resistência. E quando a gente tenta agir, na hora que a gente tenta subir, na hora que a gente tenta ir um pouco mais, essas forças agem na nossa alma, nos sustentando e por gravitação nos puxa de novo para aquilo que somos e para aquilo que nós sempre vivemos. Então a primeira força a ser vencida é essa força negativa do AS. Existe uma parte positiva expressa por um dinamismo psico-espiritual devido à atração por parte do S. Então está aqui, ó, a atração por parte do S, ou seja, a atração da consciência cósmica, a atração divina, a atração intrínseca de Deus, onipresente, a ação de Deus no sentido de desmaterializar, que nós já mostramos aqui tantas vezes desde o curso passado, ou seja, desmaterializa e materializa o processo do vagalume que nós mostramos aqui, ou seja, expressa um dinamismo. Esse é um movimento que vem do alto, um movimento cósmico que está dentro da nossa alma. Um nos prende, nos escraviza, e o outro nos liberta. São os dois campos atuando na nossa alma. Com aquele que a gente sintonizar, é o que nós vamos agir na vida. Se eu sintonizo com o passado, eu ficarei preso nele. Por isso Jesus diz, todos nós somos
escravos do pecado. Então nós estamos presos nele. E se eu me liberto, eu ligo aos campos superiores e eu prossigo. Para que eu faça esses dois elementos, surge o terceiro item. E uma parte representada pelo esforço que o homem tem de fazer para realizar o salto para frente. Ou seja, ligado ao esforço. Agora, sempre que eu falo em esforço, eu gosto de mostrar que não é o esforço mental. Não é eu tentar afastar as ideias negativas, não é eu reprimir. Não é esse esforço mental de criar uma figura e achar que eu sou aquela figura ou comparar aquela figura com aquilo que eu sou. É o esforço do autoconhecimento, da autoiluminação, que começa descobrindo em si mesmo todo o mecanismo inferior que existe dentro da alma, penetrando em todos os defeitos, conhecendo todos os defeitos de maneira muito clara, depois descobrindo as potencialidades, descobrindo a presença de Deus em nós. Esse é o esforço. É um esforço criativo na descida do ser e na subida das dimensões, para que assim nasça a verdadeira iluminação. E não esforço mental, como muitas vezes confunde. Estes são os impulsos que constituem o fenômeno. Isso pode levar ao desmoronamento, a revoluções, deslocações e reconstruções. Mas o caminho da evolução caminha em direção ao alto. Por quê? Porque somos atraídos por Deus. Próximo. Muito bem. Nós já explicamos aqui várias vezes esse fenômeno que nós vamos explicar novamente. E agora nós temos uma imagem para nos apoiar. Então lembra, vamos voltar aqui. Lembra da nossa consciência volumétrica. Já falamos aqui, eu acho que uns 100 vezes. Mais do que isso, só o Espírito é Deus, unidade, né? Totalidade, individualidade. Muito bem, então nós mostramos que nós estamos aqui nessa fase. Aqui. Então nós estamos bem aqui na frente. Mas a consciência ela é volumétrica. E nós já mostramos que aquilo que a gente cria aqui, automaticamente vai existir em sentido invertido, se for para o mal, aqui na consciência. De forma que dentro da própria consciência está a justiça. Ou seja, a justiça é automática, porque ela já existe dentro de nós. Então, dessa forma, a consciência, todo o ser, não precisa ninguém anotar o que o ser tem de fazer ou deixar de fazer. Na própria consciência traz a ação e a reação. E automaticamente já começa a mostrar aqui de forma virtual o que ele terá de fazer e vibracionalmente isso vai atuando dentro da alma. Então agora nós temos aqui um exemplo para tornar essa ideia mais clara. Então aqui nós estamos no mundo atual, essa face aqui da nossa consciência. Ok? E nós vamos pegar aqui a outra face, essa face aqui, como a face futura. Tudo aquilo que a gente construir no sentido negativo, automaticamente, virtualmente, será construído nessa consciência no sentido positivo, de forma inversa e complementar. Então, todo ato, matei aqui eu estarei dando vida. Roubei aqui eu estarei devolvendo. Então, não tem como. Toda ação que eu pratico aqui de forma negativa, automaticamente é projetada aqui de forma inversa e complementar. Por isso que está o sinal positivo. Isso está na nossa própria consciência. E essa onda do futuro vai agir no presente, levando então o processo que nós possuímos de luta conosco mesmo. Uma ação de desarmonia, casada com uma ação que nós teremos de recuperar. Esse choque dessas duas vibrações no presente leva automaticamente à nossa mudança e, consequentemente, ao nosso sofrimento. Mas junto com essas duas ações, vamos supor, por exemplo, que eu faço alguma coisa positiva. Então, se eu faço positivo, automaticamente eu projeto no futuro um positivo mais amplo ainda. E aí eu vou ter uma ação complementar, porque ela não precisa ser inversa. Ela só precisa ser complementar. Complementar no bem. Então, por isso que Jesus foi tão claro, né? Que o bem que a gente faz, ele é sempre multiplicado. Porque aqui eu já projeto uma grande ação lá. E ela então se torna complementar dessa. E vai me dar o apoio vibracional para continuar nessa direção. Agora, para que haja correção devido à trajetória,
aquilo que eu faço vai se acumulando e vai voltando em mim. Olha que ideia bacana essa daqui, que mostra a reação da lei. Aqui está o homem, mas olha, ela volta maior do que ela foi. Por que ela volta maior do que ela foi? Porque ela vai se somando. E ao mesmo tempo vai se somando com todos os campos semelhantes ao nosso. É aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes. A gente joga um bumerangue quando a gente pensa. Mas o bumerangue que volta é muito maior do que o foi. Então esses erros em sequência, em sintonia coletiva, volta sobre nós. Então nós erramos. Então primeiro é o erro. Depois é a expiação. Depois a regeneração. E depois a sublimação. Então na verdade aqui existe o campo. E esse campo que vai nos provocar dor, que vai nos levar à mudança, é oferecido pela graça. Então lembra que a consciência aqui em cima é a presença da graça em nossa vida. É a presença da consciência cósmica que age no mundo através da graça. Então, se nós erramos aqui, teremos de passar para a dor aqui para poder realizar o que já está projetado no futuro. Agora, se nós acertamos, a graça vai nos trazer a alegria. E a alegria vai nos levar à positividade e à felicidade. Então todo o processo já está dentro da própria consciência. Todo o processo. O erro daqui significa a projeção aqui. E no meio, aqui haja a graça. Então a graça está agindo aqui constantemente. E entre o caminho do futuro e do presente, nós vamos ter que passar pela experiência do resgate. Então dentro desse processo, nós podemos compreender melhor como é que se dá isso dentro da nossa própria consciência. E como a justiça já é intrínseca, já pertence à nossa própria consciência. Próximo. Aqui está mostrando a mesma ideia. Ou seja, desde quando a gente nasce, as coisas que nós vamos fazendo nessa consciência de superfície vai se projetando aqui, ó. Nós estamos colocando em imagem que é a forma da gente entender. Esse virtual vibra e nos encontra. E as nossas ações do presente são refletidas no futuro. E o futuro virtual atua no presente. E entre os dois campos vai ver a inversão do movimento. Essa inversão do movimento quem faz é a dor. Então nós podemos dizer que a dor nada mais é do que a inversão do movimento. E a alegria nada mais é do que a complementação do movimento. Ok? Qualquer pergunta? Daqui a pouco eu vou tentar responder ao vivo. Se não for possível, eu respondo depois através de e-mail. Ok? Mas que, volta lá para mim um pouquinho. Que essas imagens aqui ficam gravadas na nossa mente. A nossa consciência é volumétrica. E eu projeto, eu faço mal aqui, já projetei a correção lá. Então se aqui eu fiz assim, lá eu vou projetar. Eu projeto isso aqui, ou seja, a inversão da imagem. Eu inverto. E no caminho entre o presente e o futuro, aqui vai estar a correção. A lei de causa e efeito. Então eu vou mudar o meu movimento. Eu venho errando, eu faço a mudança para que no futuro o bem possa ser realizado. E ao mesmo tempo é dirigido pela graça divina, pela presença da emanação divina, pela presença onisciente do sistema. Muito bem. Próximo. Agora, dentro desse processo, todo esse processo, se existe uma lei de inércia, e se existe uma lei de egocêntrica, é sinal de que os núcleos mentais vão nascer pelo processo de repetição. Então o que é um núcleo mental? Um processo de repetição da mesma estrutura mental no tempo, seja dentro de uma mesma reencarnação, ou seja dentro de reencarnações anteriores. Se nós olharmos bem para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que nós temos pensamentos que são muito semelhantes aos pensamentos que tínhamos quando nós éramos crianças. Ou seja, muitas vezes já passou 30, 40, 50 anos, 60 anos, e os pensamentos não mudaram. A estrutura é a mesma, só acrescentou. Agora pensa isso de uma vida para outra.
Então, o que é um núcleo mental? Um núcleo mental nada mais é do que um conteúdo ideio-emotivo, regido pela memória, e onde nós temos determinados conteúdos psíquicos do que nós somos fiéis a eles. E essa repetição cria o núcleo mental. Ele é muito semelhante ao sistema COEX, que o pessoal do Stanislaw Grof fala a respeito. É muito interessante. Só que acrescenta todo o conteúdo de vidas passadas e as potencialidades que ele vai poder se abrir. Então, o nosso núcleo mental nada mais é do que uma construção no tempo. E olha bem como é que Emmanuel define ele. É muito interessante. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterrupto, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos. Por quê? Lembra? Sentimento forma pensamento, pensamento forma palavra, palavra forma ato. Então, olha, seja, os reflexos repetidos. Olha a inércia aqui. Aquela primeira posição que nós falamos aqui naquele quadro do balde. Olha a inércia. A reação do antissistema, fazendo a repetição. E a gente fica preso a essa repetição de sentimento. Gerando ideias contínuas. Sentimento gera pensamento, que acaba plasmando os temas de nossa luta. Vai plasmar, porque pensamento gera palavra, palavra gera hábito, hábito gera ato, ato gera hábito. Aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, a maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Ou seja, os núcleos mentais representam a capa da tartaruga, onde a gente fica preso, onde a gente se refugia, onde a gente faz morada. E muitas vezes eu gostei muito dessa comparação, porque a tartaruga leva muito tempo, né? Vive muito tempo. Então, um núcleo mental, ele pode ter duração milenar, ele pode ter duração secular, igualzinho uma capa aqui da nossa tartaruga. De tanto repetição. E isso, quem faz é a força de gravitação do antissistema. Quando eu estou falando aqui é gravitação psíquica. Essa força de gravitação que faz com que a inércia atue sobre nós e nós ficamos presos nas nossas próprias criações. Então aqui nós vamos mostrar dentro daquele desenho. Então desde o passado da presente vida até passados de vida passada, eu vou desenvolvendo, por exemplo, o núcleo de desgosto. Esse núcleo de desgosto associa o núcleo de tristeza. E eu desenvolvo um núcleo de mágoa, que associa com o núcleo de raiva, que desenvolve o campo da paixão, e aqui eu gero conflito. Então, muitas vezes, esses núcleos que estão refletidos aqui não tem só a nossa idade. É uma carapaça da tartaruga, ou seja, ela existe em várias outras vidas. Então, quando nós formos trabalhar aqui com mágoa, quando nós formos trabalhar com raiva, quando nós formos trabalhar com paixão, nós não estamos trabalhando com hoje. Nós estaremos trabalhando com as imagens do hoje e conteúdos sentimentais de ontem. É aquilo lá, repetindo aquilo que Emmanuel acabou de dizer. Reflexos repetidos de nossos sentimentos gerando ideias contínuas. Reflexos repetidos. Força do AS. Daí a importância da gente esquecer o passado. A importância da gente trabalhar o passado. É a importância de nós libertarmos do passado. Exatamente isso aqui, ó. Por quê? Porque vai se sucedendo novos núcleos com o mesmo tema do passado. Não só passado atual, como passado reencarnatório. E essa sucessão nos leva a erros contínuos e repetitivos. Por isso que nós vamos para as reencarnações estacionárias, como diz Kardec. Ou seja, entramos e saímos da carne. Entramos e saímos da carne, sem que haja modificações significativas. Por quê? Porque nós mantemos a nossa carapaça e vamos gerando núcleos que estão interligados no tempo e fixados no nosso psiquismo por causa da inércia
existente no antissistema. Próximo slide. Ok, então? Deu para entender? Olha lá. Não entendeu aí? Nós vamos discutir isso depois. Agora, como é que esse processo se dá? Como é que o núcleo se forma? Através do pensamento. Está aqui Emmanuel, o Pietro Baldi explicando. A semente de vossos atos está no vosso pensamento. Cada ação vos proporciona uma semente mais completa, capaz de produzir outra ação mais completa. O pensamento produz a ação produz o pensamento. Olha, então, o mesmo mecanismo da formação da semente, que é um mecanismo universal. Eu vou lá, planto uma semente. Semente dá uma árvore. A árvore dá fruto, fruto da semente. E esse processo, esse ciclo, é o que existe na natureza. Da mesma forma, eu planto um pensamento, um núcleo mental na vida. Esse núcleo mental gera ação. Ação gera pensamento, que gera ação, que gera pensamento, que gera ação, que gera pensamento, que gera ação, que gera pensamento. E eu faço a trajetória do meu destino. Se eu permaneço no campo da inércia, esses pensamentos e essas ações serão semelhantes, dentro de um mesmo padrão, na repetição de um mesmo conteúdo, numa maneira de ser e de proceder. Então, consequentemente, se a luz que há em mim são trevas, quão grandes serão as minhas trevas. Próximo. Aqui, nós vamos falar a mesma coisa que estamos falando, mostrando a boa consciência. Que o Bert Hellinger fala, lembrando que ele chama de boa consciência aquilo que a gente nos distingue, achando que nós somos melhores que os outros, que nós não temos os sentimentos que os outros têm, e julgando a ação alheia. Então, como é que é? Eu pego lá um núcleo de indignação e exaltação. A pessoa cometeu um erro, e eu tenho uma indignação e uma exaltação em relação a ela. Não há uma indignação no sentido positivo. É uma exaltação, uma exclusão de mim. O outro fez uma coisa horrível. Que coisa horrível. Eu vou e excluo a minha presença diante dele. E ao mesmo tempo, eu exalto. Esse conteúdo já vai trazer conteúdos do passado. E já vai trazer conteúdos do passado reencarnatório. Daí, eu vou para o campo da exclusão e da justiça. Excluo da família, excluo do grupo, excluo da igreja, excluo do centro, excluo do meu campo de convívio. Esse processo, então, pode nos levar à raiva e o ódio. E daí nasce a vontade de extermínio e aniquilação. E a vontade de extermínio, muitas vezes, é expressa, inclusive em nome da justiça divina. Aí eu não vou fazer nada para você não, mas Deus há de vingar. Deus há de te dar aquilo que você merece. Ou seja, nós passamos a vontade de extermínio para o nome de Deus. Quer dizer, coisa mais incrível ainda. Então, assim que é o núcleo mental, e por isso que surge a aniquilação e extermínio, por isso que surge o processo de exclusão, porque nós nos tornamos distinto dele. Não, nós somos a humanidade. Nós podemos analisar o ato alheio, no sentido de engrandecimento nosso, mas nunca julgar. Tem que ser sempre dentro do campo da compaixão. Próximo. Agora, para não ter dúvida, até no nome, está aí de onde é o nome. Ó. O nome é de Emmanuel. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. Está aí claro. Então, núcleos de pensamento é uma definição que Emmanuel dá. Aqui está o exemplo. Os núcleos de pensamento, que nós já vimos tantos em vários tipos de desenho, e a interligação entre esses núcleos. E está claro que todo o processo é de sintonia. Então, se eu tenho um núcleo, por exemplo, de felicidade, eu vou interligar esse núcleo com os núcleos de felicidade dos encarnados e desencarnados. Se o núcleo que eu alimento é de mágoa, de tristeza, o processo é semelhante da mesma forma, e com todo mundo que está encarnado e desencarnado. Próximo. Aqui, um desenho que ajuda muita gente a compreender os núcleos mentais. Certo?
a interligação dos núcleos, ó, dos vários núcleos, e ao mesmo tempo uma luz no centro, porque mesmo nos núcleos de maior maldade, mesmo nos núcleos mais inferiores, lá vai estar o dinamismo psíquico, a presença de Deus, a luz cósmica, que pouco a pouco vai transformar esse conteúdo. E quando esse conteúdo, então, for vivenciar o campo da dor, é aqui, ó, que muitas vezes atua a misericórdia divina e ela começa a ser ouvida. Então, quando a gente lê nas obras espíritas a respeito da dor e da compreensão da dor que nós temos de ter, quando a gente lê na obra de Ubaldi, que fala da dor de uma maneira tão especial, muitas pessoas interpretam como se aquilo fosse masoquismo. Não, ele está querendo dizer que esses núcleos, essa carapaça da tartaruga, que é tão difícil de romper, na hora que nós entramos na dor, na hora que nós sorvemos o nosso cálice, e na hora que a gente recebe o influxo da vida, no sentido de correção do movimento, muitas vezes é aí que penetra o pensamento divino, penetra a misericórdia, penetra a graça e vai mudando os núcleos mentais e, consequentemente, a nossa sintonia. Então a dor tem um sentido profundo de educação. É por isso que o Baldi tem uma frase maravilhosa: só existe uma maneira de sair da dor, evoluindo. Porque à medida que a gente evolui, os nossos núcleos passam a ser superiores. E os nossos núcleos mentais passam a ter sintonias finas, passam a ter sintonias que agregam forças especiais da alma, forças sutis. E aí, consequentemente, a evolução se faz de uma forma muito mais alegre, com uma diminuição profunda da dor. Próximo. De modo imperceptível, ingerimos pensamento a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então está aí como é que os núcleos mentais se comunicam. Nós já mostramos em inúmeras passagens aqui, né? Inúmeras passagens mostrando essa realidade, né? Ou seja, a cada momento nós ingerimos pensamento, a cada instante nós ingerimos e emitimos, aquilo que nós já falamos aqui e comparamos com a figura do ar. Próximo. Agora vamos ver a consequência disso dentro de uma relação familiar. Então a nossa ideia aqui foi pegar a relação familiar, pai, mãe e filho, logicamente pegamos 3 figuras só, mas que é possível generalizar. E ver como os núcleos mentais e a interação da mente funciona. Para isso nós buscamos lá no Bert Helling, no livro Conflito e Paz, algumas situações nesse sentido. Olha só que interessantíssimo. A criança também deseja seguir os destinos que tiveram consequências importantes em sua família. Por exemplo, se os pais se divorciaram quando as crianças tinham 3 anos, quando ela crescer e tiver um filho com essa idade, talvez também se divorcie. E fará isso por estar vinculado ao padrão que vigora em sua família de origem, sem estar consciente dessa conexão. Várias decisões aparentemente livres têm, na verdade, esse tipo de vínculo. Olha só que interessante. Se eu me identifico com um padrão familiar, a tendência é repeti-lo. Por isso que nós vamos ter padrões familiares infelizes repetidos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª geração. Ou seja, por uma identificação com o vínculo familiar. Nós já falamos aqui que nós evoluímos como individualidade, transformando individualismo em individualidade, ego em self. Nós evoluímos dentro do campo coletivo, desde a ligação eu e o próximo até a totalidade, passando pela coletividade. E a família é a base, é a célula dessa unidade. E nós evoluímos em Deus, indo desde a negação até eu e o Pai somos um. Então, consequentemente, dentro da evolução, dentro das ações individuais, os feixes das ações individuais casam com os feixes das ações coletivas. Então, padrões coletivos podem constelar decisões individuais, desde que haja uma vinculação a esse padrão.
E é por isso que se repete fatos, seja devido a fatos como suicídio, fatos como histeria, fatos como doenças mentais, não só pela ação da espiritualidade, por exemplo, nos processos de obsessão, não, mas também agregada ao processo de padrão psíquico que está dentro da alma. Próximo. Aqui tem outro caso interessantíssimo que eu citei aqui na aula, foi até uma pergunta que o Andrezinho fez, do porquê da simbologia, e hoje nós trouxemos a página para poder explicar isso melhor. Ou ainda, quando uma criança nota que alguém quer deixar a família, ela pode dizer-lhe em seu íntimo, eu vou em seu lugar. Então ela pode desenvolver anorexia, dizendo em seu íntimo, antes desapareça eu do que você, querido papai ou querida mamãe. Ela pode ainda desenvolver alguma doença, sofrer um acidente ou suicidar-se, para que alguém de sua família continue vivo. Esse é um pensamento mágico. Ela traz infelicidade para a criança e também para as outras pessoas da geração seguinte. Pois quando alguém na família faz algo assim, mais tarde outros membros da família seguirão esse padrão, com o mesmo amor cego e a mesma inocência. Então olha bem as consequências das constelações dos problemas familiares e dos padrões familiares. E eles são vibracionais. Não é só palavra, não é só ato, não. A vibração do processo que está ocorrendo pode influenciar a criança, a jovem, que vai desenvolver, por exemplo, um quadro de anorexia. Então, no quadro, por exemplo, de anorexia, não tem só um padrão individual, não tem só um processo orgânico, não tem só um processo psíquico da criatura, mas também pode estar constelado dentro desse processo os padrões familiares. E muitas vezes, na tentativa de compensar e assumir num pensamento mágico a função do pai ou a função da mãe. Então vamos ver isso dentro daquele quadro nosso de núcleos mentais. Antes tem uma passagem também que envolve a mãe. Olha só que interessante. Quem vive esses problemas ou que já vivenciou vai ter uma identificação muito maior com aquilo que o Bert está dizendo aqui. Por exemplo, uma mulher tinha forte ressentimento irracional contra a filha. Examinando o sistema familiar, ela lembrou-se de que ressentia contra a mãe e percebeu que o ressentimento em relação à filha era exatamente o mesmo. O amor emaranhado. A mãe sufocou o amor à filha. Eis aí a parentificação como dinâmica familiar. Ela vai além do mero sentimento individual e por isso devemos tentar descobrir o que acontece com toda a família. Ou seja, a mãe que viveu um problema de rejeição, a mãe que viveu conflitos muito importantes com a mãe dela, tende a repetir esse processo com a filha. É por isso que nós vamos ver aí mães devoradoras, mães da dragão, como muitas vezes se fala. Não é dragão de feiura, não, é dragão no sentido de devorar, né? De ser um útero mau, ou muitas vezes até uma mãe que cria conflito com a filha por tudo. E que disputa com a filha. E muitas vezes ela está repetindo um padrão familiar que ela vivenciou. Mães, por exemplo, que quando os filhos nascem tem a rejeição, que tem o processo de não aceitação do filho, e que ela não consegue compreender, muitas vezes foram processos psíquicos que passou também com a própria gestação, que passou também com o próprio nascimento, e que está gravado como um padrão familiar dentro da alma, e ele tende a aparecer. As depressões pós-parto, que muitas vezes a pessoa não consegue explicar por que ela tem aquela reação diante de um filho que ela tanto esperava. Muitas vezes está o padrão dela mesma sendo refletido e projetado no meio de situações que ela viveu. E isso acontece por quê? Vamos lá ver isso. Ninguém se esqueça que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Olha, é incessantemente. E a energia é mental, ele não falou aqui em palavra. Nós estamos assimilando principalmente dos nossos familiares. A família envolvida num campo alimenta um ao outro, sem nenhuma palavra articulada. Então nós assimilamos desde criança, desde bebê, desde a gravidez. Nós estamos assimilando os padrões familiares, os conteúdos familiares. Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, não, eu discuto com meu marido, mas meus filhos não veem. Não precisa ver.
O processo está na dinâmica, o processo está na vibração. Vendo, piora. Não vendo, se sente também da mesma forma. Por que que isso acontece? Por causa disso aqui, ó. Então nós pegamos os núcleos mentais de um homem e de uma mulher, de um casal. Pegamos aqui a dinâmica familiar. Aqui estão os núcleos. Nós selecionamos aqui 4 núcleos. A raiva do homem, a raiva da mulher. Quem é casado sabe como isso é comum, né? O desprezo do homem, por exemplo, que vamos supor que seja do homem, que quer ir embora e não toma decisões e o processo continua. A mágoa da mulher. Então, desprezo e mágoa, raiva e raiva. Esse processo vai agir no núcleo de uma filha. Colocamos ali uma adolescente. Num processo que o Bert chama de parentificação. Um pensamento mágico, cego e inocente. E esse pensamento tem como síntese: eu desapareço. Suicídio, acidentes, anorexia, bulimia. Olha a integração que se dá. Tudo aqui se deu no campo mental, através dos núcleos mentais. Se essa filha já possui certa vulnerabilidade para o suicídio, para os casos de depressão, os casos de fuga, doenças no campo psíquico, ligado aos outros núcleos das encarnações passadas, e se o casal aqui, reajustando dentro de um campo, de uma dinâmica familiar, também já traz isso, você pode imaginar que tamanho que vai ser esse pensamento mágico. Que tamanho que vai ser essa tentativa de substituição. E o perigo que isso significa quando não tratado. Então o tratamento não envolve só o tratamento psicológico, o tratamento medicamentoso, o tratamento de orientação, o tratamento desobsessivo, por exemplo, mas vai ter também de ter o tratamento da dinâmica familiar. Para que o processo possa ser realmente ganhar um novo enfoque, um novo movimento, uma nova ordem, para que esse processo possa ser superado. Então é assim que ocorre. Então agora você pode trocar inúmeros problemas dentro da família. Pode trocar aqui os núcleos, pode ampliar os núcleos e as repercussões nos vários filhos. Daí surge toda a dinâmica familiar e os processos dessa dinâmica. E os processos que se repetem como padrão. Padrão familiar, que vai muitas vezes ser perpetuado dentro daquela mesma visão da carapaça da tartaruga e dentro daquela mesma visão da inércia do antissistema. Próximo. Isso aqui vai ser uma viagem. Então vamos com calma aqui, né? Tem muita coisa nesse slide. Nós fizemos questão de colocar num slide só, para a gente não perder o raciocínio. Olha, nós falamos aqui da inércia. Nós falamos que no nosso porão evolutivo tem conteúdos que nos amarram, que agem na nossa alma, que fazem a gente repetir. Mas como é que isso se formou? Como que os núcleos mentais surgiram? Como é que ele vai surgindo dentro da história? Por que eles vão se repetindo? Por que razão há uma formação raciocinando desde o sistema? Como é que esse processo se dá? Então aqui, nós fizemos todo um estudo, aproveitando inclusive algumas citações bíblicas, para que a gente entenda todo o processo. Isso eu dei o nome então de matrizes primordiais, ligando o movimento no S e no AS. Lembrando que o movimento no S é uniforme, unitário, onipresente. E no AS é um movimento que cria a vibração. Lembra que nós estudamos aqui na aula passada, quando o Baldi falava assim, tudo é amor, e do amor tudo deriva. Então vamos pegar lá no sistema, nós colocamos ali de azul. Então o amor tem 2 grandes movimentos. Um movimento de expansão que revela a liberdade.
a liberdade absoluta do ser. Todo amor quer dizer liberdade. Esse movimento de expansão eu vou também chamar de movimento centrífugo, ou seja, quando o amor expande, ele é um movimento centrífugo, do centro para a periferia. Ou seja, o movimento centrífugo de expansão gera liberdade. E quando o amor contrai, movimento centrípeto, ele gera o egocentrismo, que faz com que a pessoa, o ser, possa dizer, eu sou. O egocentrismo não quer dizer egoísmo, quer dizer centro. E todos os seres, tanto no sistema como no antissistema, pode dizer, eu sou. Ele é individuado. Então o movimento do amor, ele quando contrai, egocentrismo. Quando ele expande, liberdade. Esse amor é em Deus, ou seja, dentro do sistema, aquela imagem lá em cima, Deus como centro do sistema, numa relação de reciprocidade com o Filho. Por isso que tem as setias de ida e volta. Então aqui nós estamos no sistema. O egocentrismo, quando evolui para o altruísmo, o ser permanece no sistema. Permaneceu no sistema, por quê? Porque o eu sou se integra ao todo, se entrega ao amor divino, se entrega à bondade divina. Agora, quando o egoísmo, o egocentrismo, baseado na liberdade, forma o egoísmo, o ser faz o quê? Substitui o centro pelo eu. E aí, toda a relação que ele tem é baseada no eu. Essa é a relação do AS. Por isso que houve a queda, por isso que houve a contração da consciência. Então aí está o movimento, tanto do sistema, liberdade, amor, egocentrismo, altruísmo, aqueles que permaneceram no movimento do S, aderidos a Deus. Aqueles que substituiu o eu pelo centro divino, ocorreu a queda. Gerou o egoísmo, que é o pai de todos os vícios. E o que aconteceu? Ele se tornou centrífugo em relação a Deus e ao sistema. E se tornou-se centrípeto em relação ao próprio eu. Todas as forças foram contraídas no eu. Por isso que surge o egoísmo. Então nós podemos dizer que o espírito que caiu é semelhante a um autista. É semelhante a um ovoide das descrições de André Luiz. Ou seja, tudo foi concentrado em si mesmo. Todas as potencialidades se reduziram ao eu. O movimento de expansão agora é o movimento baseado no eu. E o movimento de concentração é baseado no eu, não mais em Deus. E aí, em Isaías, que nós já mostramos aqui na aula passada, ele mostra que desse egoísmo nasce a vontade do poder. Esse poder que está na alma de todos os seres. Aquilo que eu já brinco aqui. Onde tiver 2 ou mais reunidos, aí eu mandarei. Por quê? Que é o poder que todo ser no antissistema busca. De todas as formas. Seja o poder pequeno, debaixo de uma ponte, entre 2 seres que ali moram, ou seja o poder de um país. Isso está baseado em Isaías. Quando nós citamos o texto de Isaías na aula passada, ele fala sobre isso. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, não é mais uma hierarquia entrelaçada no sentido de que o maior é menor. Não é mais o trono divino que é formado para a doação e para o amor, mas é o meu trono. E esse processo do meu trono nasce exatamente na construção da árvore do bem e do mal. Por que mal? Porque se Deus é todo bem absoluto, qualquer ação igual e contrária à divina só pode resultar no mal. É aquilo que está lá também na Gênesis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a tentativa de ser como. Não ser que é semelhante, filho do Pai, mas ser como, ocupando o centro com o meu próprio eu.
então gerando o processo do poder. O processo do poder cria um movimento lateral que vai gerar a vibração, vai gerar o inconsciente, vai gerar o primeiro ponto da queda, que está simbolizado pela consciência cósmica. Esse ponto da queda gera então a carência. Por que carência? Porque hoje houve, mesmo que pequeno, um afastamento do pai. Houve o afastamento dos outros filhos. E isso está expresso na passagem que está no Salmo 22:1 e em Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? Todo mundo que analisa essa passagem do Evangelho, geralmente joga essa frase por debaixo do tapete. Ou Jesus não disse, ou não foi bem assim, mas está lá, inclusive está no Salmo 22:1. Essa é a primeira sensação da queda. O espírito, quando começa esse processo aqui, a primeira sensação que ele apresenta é de abandono. Então, quando Jesus está vivenciando todo o processo da crucificação, ele não está vivenciando o processo o processo físico, a dor de uma cruz. Imagina, inúmeros seres antes de Jesus e depois de Jesus passaram por processos muito piores em termos de dor. Jesus, naquele momento, está vivenciando todo o processo da queda cósmica. Ele está vivenciando como uma visão panorâmica, desde este ponto até o ponto em que ele volta. Tanto é verdade que ele fala, a primeira sensação, porque quando ele volta aqui, ele volta a mesma sensação de quando houve a queda. Então a sensação é de abandono. Então essa carência que todos nós temos na alma, que nós tentamos preenchê-la com um afeto, tentamos preenchê-la com a família, tentamos preenchê-la com a riqueza, tentando preenchê-la com poder, tentando preenchê-la com das mais diferentes formas. Na verdade é uma carência de Deus, é a carência da felicidade, é a carência do outro no sentido de totalidade, é a carência da unidade, é a carência do amor absoluto. E isso só termina quando chegarmos no último degrau da evolução. Tanto é verdade que logo depois que Jesus fala essa frase, está registrado lá em Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, aqui ele fala do abandono, aqui ele fala da entrega. Ou seja, o primeiro ponto da queda, o último ponto da evolução. Então esses dois sistemas. Então o sistema da carência, por isso que a carência está na nossa alma. Egoísmo, poder, carência. Esse processo então evolui para culpa. E olha como isso está narrado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, pequei como? Ou seja, pequei no sentido de errar em relação a Deus e em relação ao sistema. Por isso que está o céu. É a palavra que está lá na parábola do filho pródigo. E por que ele pecou? Porque o Espírito, quando fez esse movimento, substituindo o eu pelo centro em relação a Deus, ele sabia que poderia ocorrer consequências. Não tinha visão, por quê? Porque não existia o antissistema. Mas ele sabia, ele foi advertido a esse respeito. Tanto é verdade que aqui está a passagem, que Gênesis, que fala sobre isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, não venha morrer. O que é morrer? Inconsciente prevalecendo sobre o inconsciente. Por isso que fala que Jesus é o nosso Salvador, vem nos trazer vida em abundância, vem nos despertar, vem salvar de quê? Salvar do antissistema. A verdadeira morte não é a morte do corpo físico, as transitórias passagens do mundo espiritual para o mundo físico. A verdadeira morte é a morte da perda da divina, é a morte da perda do sistema. Então aqui está por que houve a culpa. Da culpa, então, evolui para o medo. Olha só, na parábola de Adão e Eva, está lá bem escrita a questão do medo. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E temi, Adão dizendo para Deus. Ou seja, surgiu o medo. Então nós podemos dizer que dentro da alma, lá no fundo da alma,
tem o egoísmo, tem o poder, tem a carência, tem a culpa e tem o medo. Está dentro da alma de todos os seres que caíram. Aqueles que caíram mais profundo vai ter na sua base, no seu alicerce, no seu porão, outras unidades, que vai ser as unidades formadoras dos núcleos mentais. E esses núcleos mentais vão ser tão fortes, a inércia vai ser tão forte, devido à presença desses conteúdos que vieram lá do primeiro movimento da queda. Aí, a partir do medo, a queda se aprofunda. Quando ela se aprofunda, nós estamos afastando, né? Espírito, energia, e mais tarde vai surgir a matéria. Ou seja, o espírito está fazendo essa descida aqui. E aí, consequentemente, surge a inveja. O maior exemplo de parábola da inveja é Caim e Abel. Olha só que interessante. Olha a inveja. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Está aqui a inveja. Ou seja, a inveja do outro, a inveja da potencialidade do outro. Abel é o símbolo daquele que caiu, mas não aprofundou a queda, permaneceu ligado a Deus. Por isso que tem o exemplo lá, era pastor de ovelha, era manso, e era aquele que também estava ligado, ou seja, a fumaça subiu até o céu, mostrando a interligação com Deus, ou seja, não perdeu a ligação com o divino. Já Caim é o símbolo daquele filho, ou daquela falange, ou daquelas centenas de bilhões de espíritos que estão se afastando do Senhor. E ao mesmo tempo é o símbolo interior. Caim mata Abel, ou seja, a consciência Abel se contrai, tornando-se a consciência Caim. Por isso que está lá, ele vai para reinos distantes, igualzinho o filho pródigo. Pode olhar lá que é a mesma passagem. E o interessante é que está no campo. Olha o campo aí, a palavra campo que está na Bíblia é interessante, porque hoje nós podemos falar no campo de consciência cósmica, esse campo de informação. Então Caim ainda conversa com Deus, mas ele não é ligado a ele. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Estando no campo. A morte da consciência Abel na nossa alma. A prevalência da consciência Caim, ou seja, surgiu a revolta. Surge então a revolta. Aprofundou a queda. A queda está descendo aqui, ó. Cada dia mais profunda. Caim e Abel são símbolos interiores. E são símbolos de milhares de filhos que permaneceram. Por isso que quando você vai pegar as descendências de Adão, você vai ver lá vários. Vai ter Enoque, por exemplo, que retorna, mostrando o processo de descida até um determinado ponto e de subida e de retorno. Outros foram aprofundando, como nós, até os pontos mais inferiores. Por isso que quando os judeus falam assim para Jesus, nós somos filhos de Abraão, ele fala, se vocês fossem filhos de Abraão, tinham preservado a fé na queda. Mas vós sois filhos do diabo. Ou seja, o que é o diabo? Aquele que substituiu completamente Deus pelo eu. Não na totalidade, porque Deus permaneceu onipresente, mas sim na função, porque o eu substitui tudo. Da revolta, então, o ser vem para a negação. E essa negação é em relação primeiro a Deus. E olha aqui que também está lá em Gênesis. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Olha aqui, ó, a negação de Deus. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face. Vamos ler com a palavra que nós já estamos usando. Eis que hoje me lanças da face do sistema e da tua presença me esconderei. É exatamente a negação de Deus. Por isso que hoje nós clamamos pela presença divina. Clamamos por ver a Deus. E nós não percebemos enquanto não nos tornarmos puros. Depois existe a negação do próximo. Olha que interessante aqui. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha o desprezo pelo outro.
Olha a distinção, a negação, o sentimento que vai existir como fluxo, vai existir como tendência que está na nossa alma, que vai criar o processo de exclusão, de extermínio mais tarde na nossa alma. Ou seja, onde está o teu irmão? Ou seja, onde está a tua consciência belínica? Eu lá sou responsável por ele. Ou seja, o corte de relação com o outro. Por isso que quando Jesus vem, ele fala, para poder corrigir esses dois campos, ele fala que o nosso retorno, a nossa salvação é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a correção do processo para que haja a subida. E por último, a negação de si mesmo, ou seja, o julgamento de si mesmo. Olha aqui que diz Caim. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Olha interessante. O julgamento de si mesmo, como ele substituiu aqui, ó, o eu em vez de Deus, ele não pergunta ao Senhor se ele pode ser perdoado. Não, ele já conclui. E ele nega a si mesmo, ó. É maior a minha maldade do que a que possa me perdoar, ser perdoado. É exatamente isso que ocorre conosco. Por ter substituído o centro divino para o centro do eu, substituído amor e identidade para o centro do eu, do egoísmo, nós então temos a tendência de auto-nos julgar e auto-julgar o outro. Mas o nosso auto-julgamento não é no sentido de análise progressiva, é de condenação. Certo? É de condenação, de multiplicar ações que nós nos desvalorizamos, como se isso significasse alguma coisa. E ao mesmo tempo de julgar o outro, de condenar o outro. Exatamente esse símbolo que está aqui dentro da visão de Caim. Então aí nós vamos agora perceber que dentro da nossa alma, isso aqui são as matrizes primordiais: poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação. Isso está em todas as almas. E é a partir daí que nós construímos a nossa personalidade. Então, na presente vida, isso já está acumulado na nossa existência. Eu venho aqui, ó, e puxo a culpa e desenvolvo uma personalidade que por qualquer problema se vitimiza, que por qualquer problema entra em depressão, baseado nos conceitos de culpa. O outro puxa o medo, e é daí que nós vamos ter as diferentes personalidades entre nós. Todas elas baseado nas matrizes primordiais e nas suas consequentes geração de ondas secundárias que formam as várias personalidades humanas. Próximo. E aqui, com o desenho, graças ao desenho do Adalto, nós vamos ver exatamente essa ideia. Então, à medida que há a queda, aqui está uma espiral, ó, a espiral da queda, do egoísmo, que é o sentimento primário, vai aumentando. Egoísmo, poder, poder, carência, carência, culpa, culpa, medo, medo, inveja, inveja, revolta, revolta, negação. E é daí que vai criando o distanciamento do ser. Por isso que está lá na grande síntese, quando a sua voz fala assim: a distância que existe entre nós é muito maior do que qualquer distância espacial. É distância psíquica. Ou seja, exatamente a distância psíquica que vai criar essa imensidão de espaço que nós temos. Ou seja, é daí que nasce todo o processo. Olha aqui, ó, à medida que o ser vai descendo numa espiral, ok? Vai surgindo esses sentimentos que tornam-se as matrizes dos núcleos de pensamento. Vamos lá? Próximo. E aqui está nós aqui, ó, hoje encarnados, e essas são as matrizes. É isso que está na nossa parte mais profunda. Ó, egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação. E olha aqui que diz o balde: uma parte negativa de resistência devido às influências do AS. Está aqui, ó, aquele slide que nós já passamos aqui, repetido. Essa é a parte negativa devido à influência do AS. E olha só o que diz Emmanuel: cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade.
Isso aí que é o diabólico. Isso aí que é o demônio, que tanto se fala, na verdade está dentro de nós mesmos. Essas expressões diabólicas constituindo força, constituindo energia, constituindo processos que vão formar núcleos mentais repetitivos e que vai perdurar a nossa vida no antissistema. Olha, espero que toda essa avaliação, na tentativa de explicar desde o sistema os nossos movimentos da alma, possa ter facilitado a nossa compreensão. Na próxima aula, nós retornamos um pouco a esse tema e vamos concluí-la, esperando que o nosso entendimento prossiga, auxiliando para que nós possamos cada dia mais entender a lei de Deus e entender as leis do universo. Muito obrigado a todos, e nós chamamos então um dos dirigentes da casa para fazer a prece, agradecendo a todos da TV IBS, a Goiânia, a Brasília. Meu muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org